E só é possível que aconteça aqui no Rádio Cuba de Angra, no Manhãs de Rádio, esta rubrica, porque o Dr. Ricardo Brasil desloca-se até cá. Obrigada mais uma vez por isso. Bom dia, bem-vindo outra vez. Muito bom dia a todos que nos possam estar a ouvir. E quem nos ouve, por esta altura, estará, tal como eu e muita gente, a lidar com alguns estagiários nos trabalhos. Há vários. E esta entrada no mercado do trabalho, esta primeira, digamos, este primeiro contato com a realidade laboral, pode provocar alguma ansiedade nas pessoas. Podemos falar um pouquinho disso, mas também do próprio processo de entrada no mercado de trabalho. Não, claro que sim. A ansiedade inerente à entrada do mercado de trabalho é muito frequente. Eu lembro-me perfeitamente, não me esqueço, da noite antes da minha primeira consulta de psicologia, porque na universidade acabávamos de ter muita formação teórica, alguma formação prática. Hoje em dia tem mais do que nós tínhamos na altura, e lembro-me perfeitamente que não me sentia minimamente preparado, ou achava que não estava preparado para dar a minha primeira consulta. Depois, durante a primeira consulta, as coisas fluíram de uma maneira diferente e eu percebi que, obviamente, havia uma reserva cognitiva também que me ajudava a lidar com a consulta. É claro que depois vamos aprendendo e vamos aperfeiçoando uma outra técnica, e é por isso que o estágio serve. E é importante também que as pessoas que possam estar a estagiar nos percebam que é normal ter dúvidas no estágio, e é bom ter dúvidas, porque é sinal que estamos interessados e estamos a estudar para aperfeiçoarmos aquilo que precisamos. Mas é frequente nós termos muitas inseguranças e termos também ali vulnerabilidades que podem surgir na execução prática daquilo que aprendemos. E é para isso que serve o estágio, para nós aprendermos a pôr em prática aquilo que estudamos e termos uma orientação. E acho que é aqui um ponto que eu gostava de pegar também, porque muitas das vezes os estagiários depois são colocados ali na cabeça do touro, como se costuma dizer na Ilha Terceira, e é importante também em alguns casos para se ganhar experiência. Contudo, o estagiário não pode servir para fazer aquilo que o orientador não quer fazer, ou não tem pachorra de fazer, ou não gosta de fazer. Isso não é orientar um bom estágio. Acho que é importante as pessoas, se estão disponíveis a orientar estágio, ou se a entidade receptora está disponível para receber, não é? Tem que dar condições para aquela pessoa poder crescer no mercado laboral, ficar mais confiante para depois poder iniciar a sua vida. E é claro que aqui vão surgir várias situações, e é normal errar. É por isso que é um estágio, é para a gente poder errar para aprender. Se nós não errarmos, nunca vamos aprender. E acho que é um bocadinho também por aqui a mensagem que gostaria de passar a quem está a começar a estagiar, independentemente da área que é. O errar vai surgir. Nós ao longo da vida vamos errar, não somos robôs, somos seres humanos, e o ser humano erra, e é através do erro que aprende e que desenvolve estratégias de adaptação e de reestruturação de intervenção mediante o erro que fez. É olhar para trás e perceber o que é que pode mudar, o que é que poderia ter feito de outra forma, etc. Isso dar-nos, obviamente, um calejamento para enfrentar o que a vida tem para nos trazer. Isso para mim é o cenário ideal. Há um estagiário que vai para uma empresa, que vai aprender, mas há aqui outra questão, talvez se prenda com a política, mas que existe. Muitas vezes quem recebe não está com muita vontade de ensinar, porque sabe que à partida aquele estagiário está ali temporariamente por causa de estar inserido em algum programa que não o vai permitir mantê-lo ali, e, portanto, quantos estagiários por esta altura não estarão simplesmente a fazer as tais tarefas que ninguém mais quer fazer, sem que haja ali um começo de alguma coisa? A pessoa que começa a estagiar começa com uma força muito grande, independentemente de poder ter alguma ansiedade, alguma insegurança, não é? A minha experiência como orientador de estágio, por exemplo, é muito rica. Eu adorei todos os estágios que orientei, porque aprendi muito com os meus estagiários também, que vêm com a força para mudar o mundo, que é ótima no início de profissão, e que é uma mais-valia para toda a gente. No nosso caso, para a instituição, para os utentes que vão beneficiar daquela pessoa. Os programas que são criados com os estagiários muitas das vezes são impulsionadores, e alguns deles ficam. É claro que é importante também percebermos uma coisa, e hoje em dia, eu dou aqui um exemplo como orientador de estágio. É muito difícil, por exemplo, na Ilha Terceira, arranjar um local de estágio para psicologia. Porquê? Porque os programas existentes depois têm algumas obrigatoriedades para as entidades receptoras. E bem, algumas
delas. Por exemplo, uma obrigatoriedade neste momento é o estágio de profissional de psicologia ser remunerado. É uma obrigatoriedade da ordem dos psicólogos. Logo aí as entidades não querem receber ninguém. Claro que não. Claro que dá para fazer aqui um contorno e associar o estagiário, não é muito bem se calhar aquilo que era o que a ordem queria, mas acho que dá para fazer mais ou menos uma coisa deste género, e é assim que se tem feito alguns estágios. Contudo, os programas de remuneração para os estagiários são bons, são um incentivo para o iniciar a vida adulta. As entidades que recebem acho que devem avaliar as suas necessidades de preenchimento de vagas, etc., as suas necessidades de intervenção, porque há muita instituição que está sempre a receber estagiários para, vamos lá, ser assim, meigos e simpáticos, poder beneficiar daquela mão de obra grátis, né? Ou grátis ou semi-grátis, porque o encargo que a instituição tem é muito pequeno para a mais-valia que vai ter naquele recurso, né? Isso por um lado, né? E depois para onde vem outro. Exatamente. Isto não é bom para ninguém, não é bom para a empresa ou para a instituição ou o que quer que seja. Contudo, também temos que perceber aqui uma coisa, e acho que aqui temos aqui uma coisa que tem que ir um bocadinho mais atrás. O estagiário A, B ou C ou D da profissão YZ necessita de formação e precisa de entidades que sejam dispostas a dar essa formação, e portanto não é possível empregar toda a gente hoje em dia. Na minha ótica, existem cursos que devem ser revistos. Deve ser feita uma análise macro a nível da impecabilidade de determinadas profissões no país e da lacuna noutras, e há universidades que deviam fechar um curso, por exemplo, de 2-3 anos ou devia-se fazer uma pesquisa mais a fundo nisso, porque senão vamos estar a formar pessoas que entram para o mercado de trabalho e não têm resposta laboral. E o que é que acontece? Vão fazer outros empregos que não são correspondentes às suas profissões, não foi para aquilo que tiveram a investir, não é? Porque simplesmente não há mercado de trabalho, e por isso é que as pessoas emigram. E eu estive num contexto até de férias agora há pouco tempo no estrangeiro, e estive em Londres em casa de um amigo, e por acaso uma história assim muito caricata, eu precisava que me desse a chave para poder sair, podia chegar primeiro do que ele a casa, e ele entretanto estava numa entrevista de trabalho online, num dos comportamentos da casa, e eu fiquei à espera dele sair para me dar a chave, e aquilo, pronto, estamos na mesma casa, é inevitável não ouvir a entrevista dele, e uma das coisas, pronto, não fiquei a prestar atenção ali que nem um cusco, mas ouvi algumas partes, e uma das coisas que me fez pensar foi a burocracia que existe em Portugal, a ridicularidade da burocracia que existe em Portugal relativamente aos recrutamentos, e a simplicidade que vi, e depois abordei com ele no Reino Unido. E uma das coisas que não faz sentido absolutamente nenhum, e aqui digo com toda a confiança e segurança, que é abolir as entrevistas no recrutamento de pessoal. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. O que passou pela cabeça das pessoas para fazerem uma coisa dessas? Foi muita coisa mal feita durante muitos anos, e depois quiseram é fundamental para si, quiseram tapar ali os buracos de uma forma completamente ridícula, porque se eu estou a contratar, eu quero saber quem é que eu estou a contratar. Aquela entrevista que eu assisti foi uma conversa durante muito tempo, não só de áreas profissionais, mas de coisas pessoais, para conhecer a pessoa que iria para aquela empresa. Antes do profissional, a pessoa. Claro que não, faz todo o sentido, e quem nos possa estar a ouvir, essas entidades mais altas nos puderem estar a ouvir, eu digo aqui com toda a segurança, faz todo o sentido alterarem isto e dar a oportunidade da pessoa que está-se a candidatar mostrar quem é. Para a entidade receptora que quer contratar, saber quem é que vai trabalhar para a sua empresa. Não me faz sentido nenhum contratarem uma pessoa apenas com um nome ou com uma nota de estágio ou de formação A, B, número 20 ou 18, porque se depois, a nível de entidade, de características pessoais, aptidões pessoais, aquela pessoa não é, se calhar não tem o perfil para aquela vaga que eu estou a preencher. Portanto, na minha opinião pessoal, e de muita gente com quem tenho falado, faz todo o sentido as entrevistas serem um dos pontos mais altos num processo de recrutamento. Ainda por cima, com bastante pontuação. Ter uma pessoa sensata, dinâmica e com boa energia, e que teve um 16 na sua nota final de estágio, do que uma pessoa que teve um 19 e que depois se calhar não tem aquele perfil para o trabalho que vai fazer. E portanto,
obviamente que isto, estou aqui a falar de concursos públicos, a maior parte dos concursos de empresas privadas, de outras entidades, instituições público-privadas também, todas elas têm entrevistas com as pessoas que vão se candidatar e bem. Claro. E portanto acho que o Governo Regional devia muito bem repensar o seu recrutamento, sem dúvida. Isto leva-nos a outra questão que também tem a ver com a dificuldade dos testes psicotécnicos. Segundo aquilo que vou ouvindo, estão cada vez mais difíceis estes testes, que eu à partida achava que também era para revelar alguma da personalidade da pessoa, mas agora não. Acho que o nível de exigência é mesmo muito grande. Tem conhecimento disso? Há de diferentes testes psicotécnicos, não é uma área que eu esteja assim tão por dentro, contudo já apliquei também. Há determinadas profissões que nós necessitamos de determinados recursos cognitivos em determinadas áreas, não é? E portanto, aqui avaliar um raciocínio verbal, um raciocínio numérico, um raciocínio abstrato, portanto tem aqui traz-nos algumas mais-valias no recrutamento para nós percebermos se depois aquela pessoa terá aptidão ou não profissional, se tem indicadores que nos deem uma maior segurança daquela pessoa poder vir a desempenhar uma boa função, porque obviamente os psicotécnicos vão fazer um filtro disso, vão filtrar e vão nos dar aqui uma informação mais rica relativamente às capacidades reais da pessoa para desempenhar determinado cargo, ok? Mas nunca podem ser usados como uma medida solitária, única. Tem que ser enquadrados, lá está, na entrevista, no psicotécnico, na prova escrita, nisto tudo. E portanto volto aqui a referir outra vez que abolir as entrevistas não poderá servir para tapar erros que se cometeram muito grandes ao longo da vida de recrutamento nesta região. Começamos por falar dos estagiários e o nosso tempo vai voando. Custa-me imenso vê-lo sair sem deixar ainda mais uma vez aqui uma palavrinha àqueles que nos estejam a ouvir, a quem esteja a dar-lhes trabalho, e muitos dos estagiários, aqui também poderia falar de experiência não concretamente própria minha, mas dos meus familiares. Há gente que vai estagiar para áreas que não têm nada a ver com o curso que estão a tirar, nomeadamente no estagiário 1, no estagiário L. Isso pode não ser uma coisa tão má assim, porque aprendemos de alguma forma aquilo que não é a nossa área, que não é o que queremos abraçar, mas se calhar outras aptidões também hão de ser ali aprendidas. Bom, é assim, obviamente quando nós teremos um curso queremos aprender a prática daquilo que temos a estudar. Temos que ser abertos também a algumas coisas e ser humildes também noutras. Vou-lhe dar um exemplo. Hoje estamos todos em mudanças na Casa de Saúde, que está a ser reformulada. Estamos a fazer obras. E portanto vai ficar a unidade de São João de Deus, que é a unidade do piso de baixo, vai ficar todo topo de gama, digamos assim, só que é feito em blocos, não é? Porque temos utentes, tem que ser feita por fases. E hoje tivemos todos em mudanças dos gabinetes médicos para um outro piso, porque vão começar a intervencionar as obras lá em baixo. E nós todos estivemos a cartar coisas e a levar coisas, e portanto também temos que ter aqui uma versatilidade nesta componente. O que não quer dizer que vou receber um estagiário e vou pô-lo a varrer o dia todo. Nada que não pudesse ser feito uma vez ou outra quando é necessário, como a gente está a fazer todos quando é necessário, mas o estagiário, quando vai, é para aprender aquilo que teve a estudar, e o orientador deverá promover condições para que ele possa ter essa experiência, para que ele possa sair rico dali e poder entrar para o mercado de trabalho. E não, o orientador muitas vezes esquece que já esteve naquele papel, e acho que tem que criar condições para que aquela pessoa até um dia a possa superar, e acho que esse deve ser o papel do orientador, ser humilde o suficiente para dar tudo aquilo que tem para aquela pessoa poder receber e até poder ser melhor, ou poder desenvolver aptidões mais ricas do que aquelas que recebeu. E também para quem está a aprender, às vezes há alguns vícios que se vão adquirindo que dão respostas, isto não faz parte das minhas competências. Isso também é que mostra uma arrogância que não convém. Pois não convém, mas às vezes também temos que bater. Depende muito do contexto. Às vezes é importante também bater o pé para não abusarem da boa vontade da pessoa, não é? Por outro lado, como eu disse, temos que estar dentro de uma equipa prontos para ajudar quando for preciso. Relativamente a quem está a começar, e vão com força, porque às vezes se mostrarem àquela empresa, àquela entidade, àquela instituição que conseguem fazer as coisas de uma maneira diferente,
se calhar conseguem vocês próprios criar o vosso posto de trabalho, como já aconteceu em N empresas, em N instituições, com o dinamismo do estagiário, com o que ele ofereceu e os benefícios que trouxe ali à casa, não é? Uma das coisas que vocês têm que perceber quando vão se candidatar a uma vaga de emprego é quais são os benefícios para aquela entidade, para aquela instituição em vos contratar. O que é que eles vão ganhar com a vossa contratação? E aí temos que ver também numa parte que não é muito a minha área, mas numa parte financeira também. Ok, que lucros é que eu posso vir a dar àquela instituição com a minha contratação? E portanto é muito engraçado, e na Ordem dos Psicólogos nós tivemos um trabalho muito engraçado nisso, em fazer com que os estagiários criassem novos programas para apresentarem a novas empresas, e é isso que temos que pensar. Porque é que esta pessoa há de me abrir a sua porta para eu poder falar com ela? E se a gente tiver 5 minutos, temos que ter o discurso já muito organizado. Eu sei que a sua empresa teve o lucro de X, faz isso e aquilo, com a minha contratação nós podemos fazer isto, pá. E portanto as mais-valias que é eu ser contratado e não ser apenas mais um. Exatamente, e se não for de todo possível que fique naquele trabalho, ao menos que deixe uma marca, não é, na história daquela causa, daquela empresa. Não se esqueça que o estágio vai ser importante, porque depois a empresa que irá contratar se calhar vai receber informações à entidade onde estagiou e como é que foi, como é que era a nível de horários, como é que era a nível da sua ética profissional, do seu comportamento profissional, da relação com a equipa. Portanto, vamos apostar nisso. Também o lado humano para além do lado profissional. Muito obrigada por hoje, teremos novas oportunidades de falar, nomeadamente das festas que estão aí à porta. Exatamente. E há aí também algumas coisinhas algumas agulhinhas que podemos acertar, mas hoje ficamos por aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.